Fala, queridão! Hoje é o nosso dia 43 da nossa leitura anual da Bíblia Sagrada e a nossa leitura hoje está em Hebreus, capítulo 9, versículo 1 até o 22, Êxodo, capítulo 6, do versículo 28 até Êxodo, capítulo 8, versículo 32 e Provérbios de número 2. Lembrando que durante o vídeo você vai ver em algum lugar aí na tela a palavra secreta de hoje. Vou lembrar mais uma vez. Durante todo o mês, nós vamos colocar a palavra secreta no meio do vídeo. Em algum momento, eu não vou falar a palavra, mas ela vai aparecer no vídeo. E todos os meses nós vamos fazer um sorteio. Mas para você participar, você precisa ter a palavra secreta. Então fica ligado e anota a palavra aí, queridão. Hebreus capítulo 9, versículo 1 até o 22. O autor aos Hebreus, nesse capítulo, ele vai falar para nós. Ele vai fazer uma comparação, na verdade, do antigo sistema de sacrifício da lei de Moisés com o sacrifício perfeito que Cristo fez por nós na cruz. Então, do versículo 1 até o versículo 10, ele vai falar sobre o tabernáculo e o serviço dos sacerdotes dentro do tabernáculo. Ele vai fazer uma comparação. O antigo tabernáculo ele tinha duas partes, né? Ele tinha o lugar santo, com o candelabro e a mesa dos pães da preposição, e tinha também o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança e onde o sumo sacerdote ele podia entrar uma vez no ano para oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. Esses rituais, o autor aos Hebreus vai dizer que eles eram imperfeitos porque eles apenas cobriam pecado, ele não removia os pecados. E a gente entende que entre o lugar santo e o Santo dos Santos havia um véu, que era o véu que separava esse lugar. Isso simbolizava que o acesso direto a Deus, o acesso ao Santo dos Santos, que era o lugar da presença, da habitação de Deus, ela não estava possível, acessível a todo mundo, porque ali dentro somente o sumo sacerdote entrava uma vez no ano, no dia da expiação, que era no dia do Yom Kippur. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento eles eram temporários, mostrando que algo maior estava por vir, e esse algo maior seria o sacrifício do próprio Cristo. Agora, do versículo 11 até o versículo 15, vai falar do sacrifício de Cristo e como esse sacrifício é superior, porque Cristo ele veio como sumo sacerdote do tabernáculo celestial, e ele entrou nesse Santo dos Santos celestial, oferecendo o seu próprio sangue. E ele fez isso de uma vez por todas, porque o sacrifício de Jesus ele não só cobria pecados, mas ele removia definitivamente os pecados. A gente vê isso, João falando sobre isso, quando João ele vê Jesus chegando nos evangelhos, ele fala assim: eis o Cordeiro Santo de Deus que remove o pecado do mundo. Então, Jesus ele estabelece uma nova aliança, e ele oferece agora a remoção dos pecados de forma eterna. Então, no Antigo Testamento, aí o autor vai falar não como sangue de bodes ou bezerros, mas com o seu próprio sangue. No versículo 12 ele fala, quer dizer que no Antigo Testamento os sacerdotes eles ofereciam sangue de animais, mas Cristo ofereceu o seu próprio sangue. E essa redenção, no versículo 12, vai dizer que é uma redenção eterna, porque diferente dos sacrifícios anuais, o sacrifício de Jesus ele foi único, mas ele foi definitivo, foi de uma vez por todas. Agora do versículo 16 até o 22, vai falar sobre o testamento, e a necessidade do sangue, porque o autor aos Hebreus vai dizer que para um testamento ser válido é necessário primeiro a morte do testador. Da mesma forma, a nova aliança ela só entrou em vigor com a morte de Jesus. No Antigo Testamento, quase tudo era purificado com sangue, porque sem derramamento de sangue não havia remissão de pecados. No versículo 17, quando fala assim, porque um testamento só tem força onde houve morte. Então, assim como um testamento só entra em vigor após a morte da pessoa, a nova aliança ela só inicia a partir da morte de Jesus. E quando fala no versículo 22 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, isso está fazendo menção ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde o sangue ele simbolizava a expiação. Então agora nós vamos para Êxodo, capítulo de número 6. Agora em Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 28, nós vamos ver que Moisés, Arão, e vamos ver as primeiras pragas do Egito.
Porque no capítulo 6, versículo 28, até o capítulo 7, versículo 13, nós vamos ver que Deus ele ordena Moisés a falar novamente com o faraó. Deus agora ele vai reforçar que Moisés ele deve ir até o faraó e falar com o faraó. Porém, Moisés ele hesita mais uma vez, ele não quer ir, mas Deus estabelece Arão como porta-voz de Moisés. Então Deus, mais uma vez, ele endurece o coração de Faraó, mostrando que a libertação de Israel seria de fato algo sobrenatural, né? Então Moisés e Arão eles realizam ali os primeiros sinais, né? Arão joga o cajado no chão diante de Faraó e esse cajado ele se transforma em uma serpente. Os magos do Egito fazem o mesmo, também jogam o cajado transforma em uma serpente, porém o cajado de Arão que transformou na serpente e a serpente que Arão tinha devorou a serpente dos magos, né? Mas mesmo assim, Faraó ainda ele não deu ouvido a Moisés e a Arão. Então aqui a partir do versículo 14 do capítulo 7, versículo 14 até o 24, nós vamos ver a primeira praga, que é a água transformada em sangue. E às vezes a gente pode se perguntar assim, por que Deus teve que mandar 10 pragas? Deus não podia simplesmente chegar e derrotar Faraó num estalar de dedo ou num piscar de olhos? Podia. Só que Deus ele estava ensinando algo para Faraó. Amanhã, na leitura de amanhã, eu vou deixar um arquivo para vocês aqui, mostrando que cada praga que Deus enviou destronava um deus egípcio. Eu vou deixar esse artigo amanhã na descrição do vídeo e você vai poder fazer o download para você se inteirar mais sobre o assunto. Porque se eu falar sobre isso, vai ficar gigante o vídeo. Então nós temos agora a primeira praga a partir do versículo 14 do capítulo 7. Então Deus ordena que Moisés toque as águas do Nilo e toda a água se transforma em sangue. Então ali os peixes morrem e o rio começa a feder, né? E os egípcios não conseguem beber água porque todas as águas, né, que tinha na redondeza, até as águas que estavam dentro dos vasos de barro, elas se tornaram em sangue. Então, os magos do Egito, olha para você ver, os magos do Egito reproduziram esse milagre. Então, Faraó, ele não se arrependeu e ele continuou com o coração duro. A Bíblia vai dizer que essa praga durou 7 dias e os egípcios, eles cavaram para achar água perto do rio. Isso está no capítulo 7, versículo 24. Agora, a partir do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 15, nós vamos ver a segunda praga, que é a invasão de rãs na terra do Egito. Deus, então, ele envia a praga das rãs, que cobrem toda a terra do Egito. Os magos do Egito, eles conseguiram reproduzir essa praga também, mas eles não conseguiram remover as rãs, né? Então Faraó pede a Moisés para que Moisés ore e acabe com essas rãs, para que as rãs vão embora. Então Moisés ele ora, as rãs morrem dentro do Egito, né? E porém Faraó, quando ele viu que havia uma calmaria, que tudo estava tranquilo, as rãs já estavam mortas, ele volta atrás e ele não liberta o povo como ele tinha dito para Moisés. Agora do versículo 16 até o 19 nós vamos ver a terceira praga, que é a praga dos piolhos, né? Deus transforma agora o pó da terra em piolho, que ataca os homens e os animais. Os magos de Faraó, eles tentaram, mas eles não conseguiram reproduzir essa praga, né? Então eles reconheceram, eles falaram com Faraó, Faraó, isso é o dedo de Deus. Mesmo assim, Faraó ele continuou com o coração duro. Uma curiosidade é que quando os magos eles falam isso no versículo 19, Faraó, isso é dedo de Deus. Isso está mostrando que os magos, nesse momento, eles admitiram que o poder do Deus de Israel era superior ao poder deles. Agora do versículo 20 até o 32 vai encerrar com a quarta praga, que é a praga das moscas, né? Deus envia uma praga de moscas, mas dessa vez Deus ele separa o povo de Israel em uma cidade chamada Gósen, né? Então, numa terra, né? Deus separa os israelitas lá. Aqui tem até uma curiosidade, a gente entende que até esse momento, todas as 3 primeiras pragas, o povo de Israel também estava sendo penalizado junto com essas pragas. Porém, a partir da praga 4, há uma direção de Deus falando assim, ó, eu vou fazer distinção entre você, Faraó, o seu povo, e o meu povo. Eu vou proteger o meu povo. Então, Faraó, ele tenta negociar, né? Falando com Moisés agora, ele faz proposta, né? Ah, vocês podem adorar a Deus, mas adore ao Senhor sem sair do Egito.
mas Moisés ele recusa, porque ele fala assim, se a gente adorar o Senhor aqui dentro, os egípcios vão nos apedrejar, porque isso é abominação aos olhos dos egípcios, né? Então Moisés ele recusa essa oferta e então Deus ele remove essa praga das moscas, porém Faraó mais uma vez ele endurece o coração e ele não se rende àquilo que Deus estava mandando através de Moisés. Nós vimos que Faraó ele faz duas propostas aqui nesse capítulo. Ele fala assim, ó, adora aqui dentro da terra do Egito. A segunda proposta é, eu libero vocês ir para o deserto, mas não vão longe. Aí Moisés fala, não, a gente precisa ir a uma distância de 3 dias de você para que a gente possa adorar o Senhor. Mas a gente sabe que Faraó, ele não abriu mão, né, e ele endureceu o coração mais uma vez. Então encerramos agora Êxodo, nós vamos para Provérbios, capítulo número 2. Agora em Provérbio número 2, nós vamos continuar vendo os benefícios da sabedoria, né? No verso 1 até o verso 9, vai falar sobre a recompensa de buscar a sabedoria, porque Salomão, ele ensina que a sabedoria ela não vem automaticamente, é preciso buscar com dedicação e com zelo. E ele vai dizer que quem busca a sabedoria encontra o temor no Senhor e o conhecimento de Deus. Ele fala que Deus é quem dá a sabedoria, a proteção e o discernimento aos justos. Ele vai frisar isso no verso 6, quando ele fala que o Senhor é quem dá a sabedoria, né? A verdadeira sabedoria ela vem de Deus, não apenas do conhecimento humano. A partir do verso 10 até o 19, ele vai falar que a sabedoria ela nos livra do mal, porque ele vai falar que quando a sabedoria ela entra no coração, ela nos protege do caminho dos perversos. É como se ela nos impedisse de ir andar por maus caminhos, né? Ele vai falar que a sabedoria ela nos livra da corrupção, nos livra das más influências, também nos protege da sedução da mulher adúltera, né? E isso aqui está falando da representação do pecado e a destruição. No verso 16, quando ele fala da mulher estranha, né? Nesse contexto, essa mulher ela pode representar de fato uma imoralidade sexual, mas também ela pode simbolizar um tipo de pecado que nos afasta do Senhor. E ele vai encerrar do verso 20 até o 22 dizendo que o caminho dos justos é o melhor caminho. Por quê? Ele vai dizer assim, quem segue a sabedoria andará em caminhos seguros e permanecerá na terra. Aí ele vai falar, quanto aos ímpios, os ímpios, porém, serão arrancados e destruídos. Querido, essa foi a nossa leitura do nosso dia 43. Nos vemos amanhã no dia 44. Só vem, queridão.